aqui hoje tá meio bugado, hein? Senhora, acho que tá igual o meu, só que... Deve ter atualizado. Tá estranho. Pronto, já começou já a gravar. Beleza. Gente, vamos então começar a nossa aula de hoje, tá? Bom dia a todos, para você que está chegando agora. Nós vamos fazer a correção do exercício do livro. Vamos abrir, então, no módulo 3 ainda, na página 380. Na semana passada, nós havíamos começado, nós fizemos um joguinho de revisão, né, antes da avaliação. Vou falar nisso, todos vocês já fizeram a avaliação de geografia na semana passada? Sim. E foram bem? Tiraram notas boas? Sim. Ai, que bom. Eu tirei. Graças a Deus. Eu também. Tá, que bom. Parabéns, tá? Bom dia. Oi, Breno, bom dia, tudo bem? Tudo. Então, agora nós vamos começar a fazer a correção do exercício das páginas 380 até a 382. Vamos abrir aí o módulo 3 ainda para nós finalizarmos, tá? Foi pra casa? Passei na semana passada. Foi. Já até esqueci. É um exercício de, na verdade, a revisão do capítulo, né? Do que nós vimos no módulo 3. E aí, todos já abriram o livro? Oi? Bom dia. Oi, Paulo Vitor, bom dia. Todos vocês já abriram o livro? Sim. Tá. Vamos começar, então, a correção. Vocês fizeram a atividade, né? Sim. Tá. Então, no número 1, preencha o diagrama usando as palavras destacadas no texto a seguir. Aí temos aqui a frase, né? A maneira como os elementos da natureza ou da cultura dos seres humanos estão dispostos nas paisagens revelam se os lugares têm características próprias do espaço rural ou urbano. E aí nós temos algumas palavras em negrito que nós deveríamos encaixar nesse diagrama aqui. Qual foi a primeira palavra que vocês encaixaram? Rural. Rural. A segunda? Rural. Cultura. Cultura. A terceira? Paisagens. Paisagens. 380. Tá. Página 380. Depois de paisagens, Urbano. nós temos o quê? Urbano. Urbano. Depois E por natureza. último, natureza. Muito bem. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a correção do exercício do livro na página 380, ainda no módulo 3, tá? Finalizando esse módulo. Número 1, então, a sequência de palavras do diagrama: rural, cultura, paisagens, urbano e natureza. Essa número 2 é uma pergunta aqui pessoal. Vocês vão pintar, vocês vão montar a legenda de vocês de acordo com a realidade de cada um, né? Pinte com cores diferentes. Oi? Só não pode repetir o penúltimo, por favor, que eu errei. Tá, vou repetir a sequência toda: rural, cultura, paisagens, urbano e natureza. Obrigada. Ok? Nesse número 2, pinte com cores diferentes o nome dos elementos que existem no lugar onde você mora. Então, No número 1, qual que fica embaixo de cultura? eu vou colocar a sequência aqui. Paisagem. Peraí, deixa eu colocar logo a sequência. Rural, Aí o pessoal que chega. paisagens, urbano. Rural, cultura, paisagens, urbano e natureza. Tem essa sequência de palavras no diagrama, tá bom? Milena, amor, e depois você fala com o pessoal, tá bom?
Na questão 2, Juliana, o que você pintou aí? Quais foram os elementos que você pintou? Escola, praça, rua asfaltada, árvores, área de lazer e prédio. Muito bem. Paulo Vitor, você pintou o quê? Eu pintei ruas asfaltadas, árvores, só, Tá. por E prédio, Breno? É o quê? Ó, Breno, não é de Breno praça, Lima. nem rio. Você. tá bom. Eu pintei escola, ruas asfaltadas, praça e área de lazer. E árvores também. Tá. E aí, no final, aí cada um vai pintar de acordo com a sua realidade, onde você mora, tá? Pode não ter prédios, pode ter rua de terra, pode não ter, e aí você vai pintar de acordo com o que você vive. Aí depois escreva o nome de outros elementos que caracterizam o lugar onde você mora. Elementos esses que não estão presentes, lógico, aqui. Vocês colocaram algum elemento a mais? Casas. Colocaram? Eu coloquei casas, porque aqui não Vocês tinha. estão me ouvindo? Sim. Eu Sim. também. Ô tio, eu coloquei Botei casa, casa. porque aqui não tem. Ih, eu acho que bugou aqui de novo, hein? Meu sinal de internet, ele tá completinho. Tá escutando? Tá, beleza. Vocês estão me ouvindo, né, gente? É porque minha tela tá travada. Eu tô com sinal forte de Sim. internet, mas a minha tela tá travada. Eu não sei se vocês estão me vendo e ouvindo Eu- direitinho. Tá tudo certo por aí, né? Estamos te vendo. Professor? Não. Tá. Ô, Minha professora, tela tá eu coloquei travada casa. aqui, ó, com a solicitação. Ah, agora que saiu, do Samuel. Tá travado pra senhora. Pois é, tava travado aqui pra mim. É por isso que eu fico meio perdida. Não sei se vocês estão me ouvindo. Aí eu fico pensando, tô falando sozinha? Breno, você que chegou agora, página 381, tá? Eu? Não, Breno Santana. Ah, tá. Ô tio, eu E coloquei aí casa. vocês deveriam colocar, então, outros elementos que não estivessem aqui, obviamente, pontuados aqui no número 2 para colocar. Sei lá, veículos, casas, animais, outros estabelecimentos comerciais, né? Supermercado, mercadinho, sacolão, essas coisas assim, tá? Aí vocês deveriam colocar. Agora, lá na página 381, número 3. Além da visão, as paisagens podem ser percebidas de outras maneiras. Quais são elas? Fala, Paulo Vitor. Cultural e natural. Olha só, aqui ele não está perguntando quais são os tipos de paisagens, não. Ele está perguntando como que a gente pode perceber as paisagens. A gente pode ver. Através dos Pelo nossos sentidos. Pelo fato, tá? Exatamente, Através pelos dos nossos sentidos, né? Acertei. Só que tem que separar Então- isso, né? Oi, Breno? Só que tem que separar para cultural e natural. Não precisa nem citar aqui cultural e natural, não. Aqui ele está pedindo só para a gente colocar as diferentes maneiras que a gente tem de perceber o espaço. Ele já falou aqui a paisagem, ele já falou aqui na visão. Então a gente precisa falar dos outros sentidos, né? Olfato, tato, Isso. paladar, não. Né? Não. Imagina, gente, a gente chegar lá na praia, Paulo Vitor, deixa assim, de olho fechado. Deixa eu sentir Deixa eu areia. sentir a praia, deixa eu dar uma lambidinha na areia. Tá. Não tem como ser pelo paladar, não, tá? Coloquei aí uma resposta que também está correta. Na Eu questão coloquei 4. tato e olfato, entre outros. Tá. Na questão 4, cite 3 exemplos de elementos presentes em paisagens naturais e 3
exemplos de paisagens culturais. Paisagens naturais. Juliana, você colocou o que de exemplo? Juliana, Oi. você colocou o que de exemplo aí de paisagem natural? Árvores. O que mais? Rios. Que travou, professora? São 3. Árvores, rios. Praças. Tia, eu coloquei 4. Não tem problema, não. Eu coloquei. Posso falar o meu? Pode. Coloquei árvores, animais, rios e cachoeiras. Certo. Jonas, você colocou o quê? Animais, floresta e, e rios. Tá certo. Milena Rosas, você colocou o quê? Professora, Ah, essa atividade eu não vim semana passada, não. tá. Tá. Casey, você pode falar para mim o que você colocou aí nos exemplos de paisagem natural? Sim. Pode falar. Rio, Rios, que mais? animais, E árvores. certinho. Bom, cada um vai escolher um exemplo e colocar aqui. Agora, em paisagem cultural. Breno, Lima, você pode colocar para mim, falar aí, por favor, quais foram os elementos que você citou? Breno. Ó, vou trocar então, hein? Posso Matheus, falar o meu? pode, Breno, pode. Eu botei praças, casas e prédios. Certinho. Matheus Monteiro, o que você colocou no seu? Da onde, professora? Número 4, paisagem cultural. Prédios, casas e praças. Certinho também. Eu coloquei prédios, casas, veículos e lojas. Certo. Tá bom, então tá certinho. Agora, no número 5, a gente precisava relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Então, na letra A, tipo de vegetação. Vocês associaram a qual afirmativa da segunda coluna? Muitas vezes adaptada ao clima. Exatamente. A gente viu que a vegetação de cada lugar ela vai depender do tipo de clima que nós vamos ter na região. Então, a letra A é a segunda frase. Na letra B, aproveitamento de hidrovia. Uso da força das águas. Não, sabe por quê? Porque tem outra. Presença de rios navegáveis. Isso É aí. verdade. Para você usar como hidrovia para navegação, os rios precisam ser navegáveis, precisam ser rios calmos, de planície, né? Então, a primeira frase é a letra B. Então, nós já temos B e A na sequência. Letra C, agricultura de terraceamento. Qual foi a frase que vocês marcaram? Presença de relevo muito íngreme. Perfeito, é a última. Isso. E aí, a letra D, só sobrou essa, a existência de usina hidrelétrica, o uso das forças das águas. Então, a sequência do número 5, deixa eu colocar aqui para vocês. B, A, B e C. Agora, no último exercício, lá na página 382, nós temos assim: o turismo é uma importante atividade econômica. As pessoas consideram vários fatores e interesses para escolherem o destino de suas viagens. A seguir,
temos exemplos de 2 destinos muito visitados no mundo. Observe as fotografias e responda as questões a seguir. Então, a primeira foto da Torre Eiffel, na França, né? E a segunda foto do Parque Nacional de Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro. Na letra A, entre os 2 lugares turísticos, qual as pessoas visitam em busca de maior contato com a natureza? Parque Nacional de Itatiaia. Itatiaia. Com certeza, né? Parque Nacional de Itatiaia, tá? No Rio de Janeiro. Na letra B, qual deles é visitado em busca de aspectos ligados à história e à cultura da humanidade? Torre Eiffel. Paris. Torre Eiffel. Isso aí, a Torre Eiffel em Paris, certinho. Agora é que são elas. Agora eu quero ver. Letra C. Cite um lugar do município onde você mora, nossa bela São Gonçalo aí, gente, em que as pessoas visitam em busca de belezas naturais. O que vocês colocaram? Estou curiosa. Fazenda Clubandê. Fazenda Colombo. Mas a Fazenda Colubandê, ela é mais histórica, não? Seria na outra, aqui de baixo, na letra D. Aqui na letra C, está pedindo belezas naturais. Praia Pensa direitinho. O quê? Essa eu não coloquei nada, não. Ah, é aquela praça lá do Pra Paquetá. fazer garoto. Praia Não, das gente, olha só. As Eu tô pessoas falando em busca história. das belezas naturais, dos elementos naturais, de uma paisagem natural. Tem isso aqui em Venezuela? Não tem, tia, não tem. Como que a gente vai responder essa pergunta? Ó, ali na Praia das Pedrinhas, tem gente que vai olhar ali o pôr do sol. É poluído? É. Tem lixo? Tem. Tem. Mas tem gente que já vai ali ver o pôr do sol. Poderia se encaixar? A Praia das Pedrinhas aqui é uma vergonha. É. Então a gente É vai uma fazer. vergonha para o nosso município. É uma Vamos vergonha. Não, olha só, uma vergonha porque está poluído, mas a culpa é de quem que poluiu? De nós? A população. De São nós Gonçalo, município. Professora, toda vez que o prefeito tá A lá. culpa. Oi, Matheus, picotou tudo, eu não entendi nada que você falou, Matheus. Repete aí. Lá, o prefeito tá lá. É, né? Dizem que ele vive lá na Praia das Professora. Pedrinhas. Fala, ainda Breno. bebendo, que eu sei. Eu sei. Sua câmera tá desligada. Oi? Sua câmera tá desligada pra mim. Tá não. A minha câmera não está Pra mim tá desligada, não. travada. Não está desligada, não. Pra mim tá travada. Tá travada? Pra mim tá Tá desligada. desligada. Peraí, deixa eu mexer aqui na câmera, ver se melhora para vocês. Agora desligou. Não, eu desliguei mesmo. Agora voltou ao normal? Agora voltou. Agora Uhum. Ô, tia, uma coisa que eu não entendo. Tipo assim, São Gonçalo é tão grande, mas não tem uma área natural. Aí, tipo assim, tem lugares que é tão pequeno, mas que é todo feito de área natural. Sim, a gente até tem áreas naturais, nós temos praias, mas as nossas praias estão poluídas, Praia das Pedrinhas, Praia da Luz, sem contar na violência, né? A Praia da Luz é um lugar Verdade. bem perigoso. Eu nunca fui, nunca vi, nem tenho vontade de ir, porque todo mundo diz que é Agora muito eu fui. perigoso. Então, Poderia ser limpa, né, essas praias? morar lá. com certeza poderia. Ah, Breno, então você pode me falar se é perigoso, como dizem, ou não, porque às vezes as pessoas falam demais, né? Não, é só- Eles não mexem com ninguém, não. Ah, tá. Mas o que acontece? A questão É mesmo assim, eu não vou lá, não. A questão é a seguinte, que nós não estamos sabendo cuidar da nossa natureza. A população gonçalense, infelizmente, a gente também tem que admitir que tem muita culpa no cartório, no sentido de sujar as ruas, sujar os rios. Você olha aí os valões, é cheio de lixo, cheio de garrafa PET, tem televisão jogada, tem sofá jogado. Isso vai para onde? Os rios, eles vão desembocar em algum lugar. Aonde? Na Baía de Guanabara. E aí, como é que eu vou querer uma praia limpa se eu não faço a minha parte para contribuir para a limpeza, né? A gente sabe que tem lugares aí em São Gonçalo
poucos, mas existem, onde você não tem a rede de esgoto encanada. E aí o esgoto ele vai in natura direto para a Bahia, contribuindo para a sua poluição. Mas olha só, mais uma cidade com 1 milhão de habitantes é muita gente, né? É o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Então deveria ser melhor, ser bem cuidada. Além disso, a gente também tem que né, falar que as péssimas administrações que São Gonçalo vem apresentando ao longo dos anos, né, também contribuem para isso, né, o descaso por parte das autoridades com a nossa cidade também, né? Fala, quem me chamou aí? Eu, Breno. Fala, Breno. Eu não sei se a senhora está falando mais de geografia ou está falando ciências. Olha só, a geografia não faz uma análise da interação da natureza com o ser humano? Então, a gente está falando sobre geografia. Nós estamos falando que somos nós, seres humanos, o homem que está promovendo a interferência nesse meio ambiente, que está poluindo a gente. Nós somos o produto desse meio em que a gente vive, porque a gente que altera esse produto, esse meio ambiente, né? E nós geramos essa situação, esse caos que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos, assim, a quantidade de... Sabe o que eu fico triste? A quantidade de lixo nas ruas. As pessoas acabam de, sei lá, um papel de bala, em vez de botar na bolsa para esperar encontrar uma lixeira, ou jogar na lixeira de casa, joga no lixo, joga tudo no lixo. Aí depois os valões lá, os bueiros ficam entupidos, chove, aí a água na casa quer reclamar, mas também não faz a sua parte. Se cada um fizesse a sua parte, não estaríamos assim, desse jeito. Esse é o problema, né? Então, aqui, infelizmente, as nossas paisagens naturais, olha só a dificuldade que nós tivemos para responder uma simples pergunta. Muito embora ocorre por conta da própria população, por conta do excesso de poluição. Alguém aqui já foi ali naquela Praia das Pedrinhas? Já teve a oportunidade de fazer? Eu já fui. Ali na orla, gente, a quantidade... Só pra ver mesmo, não tem nem do carro. Pois é. Eu não fui, não. A quantidade de lixo que fica ali, não tem como entrar, gente. Eu também não tenho coragem, não. Eu prefiro ficar na minha casa. Peraí, um de cada vez. Um de cada vez, não, a tia não entende ninguém. Vai, Paulo Vitor. Eu prefiro ficar em casa do que ir pra lá. Tá doido? Fala, de quem foi lá na Praia das Pedrinhas? Qual foi a sua visão? Um monte de lixo. É muito cheio de lixo. Pois é. E aí foi a própria natureza que deixou esse lixo ali? Certamente não, né, gente? Não. Então a gente tem muita culpa nisso, né? Poderíamos ter uma praia mais limpa, uma praia para o uso das pessoas. Tia, Fala. tia, agora tem uma pergunta. A senhora já tinha visto uma ventania igual teve ontem? Pois é, Gente, eu quero saber. O que foi aquilo? eu não lembro de uma ventania tão forte assim aqui, não. Ô, tia, pra você ver que foi tão forte, olha que Ó, tem que falar um de cada vez, Tia, senão a tia não olha como consegue que ficou entender o minha que casa. vocês estão falando. Tem que respeitar a tia, vez do olha colega aqui. falar. Tia, olha só, tia. Olha o que aconteceu. O que é isso, o Paulo? A casa o terraço do vizinho. O terraço do vizinho voou e caiu em cima da minha casa. Que isso? Aquilo ali são os Aqui, ó. ferros. Meu Deus. Caramba. Breno levou o seu telhado. Jesus, foi tenso. Aqui E do falou que na rua dele também caiu um poste, o Breno Santana. Breno Santana. Milena, já imaginou? Levou sua roupa e parou na casa de alguém, a sua roupa, Milena? Também caiu caixa d'água da casa dos outros. Aham, eu tinha foi minha tempo. rua tampa de caixa. Mas são coisas da natureza. É pra senhora ver. Voou, Não foi tia. ciclone. E olha que Olha tava. só. Olha só, a tia agora tem que falar. Falou do caramba. Falando junto não dá, eu não consigo entender. Agora 61. Ô, tia. Todo mundo quietinho que agora a tia vai falar, para eu prestar atenção aqui. Olha só, o que aconteceu ontem não foi ciclone, também não foi tufão. Foi um vendaval mesmo, por conta da velocidade dos ventos. Dizem que chegou até 100 quilômetros, né? Caraca! Eu ainda não tinha visto em São Gonçalo uma ventania dessa magnitude, não. Pode repetir, tia? No jornal ontem, a Defesa Civil disse que os ventos chegaram a até 100 quilômetros.
Mas foi um vendaval, não chegou a caracterizar um ciclone ou tufão, não, tá, gente? Professor, O ciclone e o tufão ainda é muito mais forte. Tem uma tia que ela mora no Rio e ela falou que lá não ventou tanto. professora, Porque foi pontual, foi em alguns lugares. Fala, Jonas. Eu sei, foi. E, Peraí, tipo, Paulo em Vitor, eu casa, deixa eu sabia que falar agora. Aconteceu o isso. vento corria. Ó, agora deixa a Jonas Gente, falar. deixa eu falar. Fala, Eu não Jonas. sabia que o vento corria. Não sabia o quê? Não sabia o quê? Não entendi. Que o vento eu não corria sei para tantos chegar a 5 quilômetros por hora. quilômetros. É, Ô, professora, Engraçadinho. Fala, Breno. eu tava querendo dormir, essa telha minha aqui da minha casa é aquela que quando chove faz barulho aberto. Eu tava querendo dormir, só me atrapalhando. Pois é, eu não dormi não, gente, eu fiquei acordada. eu não dormi. Eu tava Professora, dormindo. minha casa estava toda trancada e a porta estava batendo. Professora, Na minha Porque, casa Juliana, é A terraço. porta Professora, estava vai seguir batendo. Terraço, né? Aí A casa toda fechada. Pois minha é, casa mas aqui em cima também, as janelas. Olha só, gente, assim eu não consigo falar com ninguém, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Aqui a gente precisa respeitar a vez do outro para falar. Juliana, aqui em casa também as janelas tremeram bastante. Mas olha só, gente, graças a Deus passou, tá todo mundo bem. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Algumas pessoas tiveram prejuízo, mas graças a Deus a vida, né, prevaleceu, ninguém ficou ferido. uhum. Professora, Eu acho que nós batemos o recorde de falar todo mundo junto ao mesmo tempo. Gente, aí eu não escuto nada nem ninguém, eu fico só um zoom que a gente não entende. Vai, finaliza aí, João Pedro. Quando teve vendaval, eu tava dormindo, eu nem acordei. Outro, minha mãe também nem acordou. Que bom, graças a Deus. Mas vamos voltar aqui para São Gonçalo, mas no nosso exercício. Nossa, olha o reboliço que São Gonçalo provocou, gente, na aula de hoje. Só foi falar de beleza natural, já lembraram logo do vendaval da madrugada de ontem, gente. Que é isso? Eu falei beleza natural. Professora, eu nunca vi minha cidade tão famosa. São Gonçalo, Ô, professora. gente, não só por esses desastres, não. Professora, parece que Não, tá ela no filme de tá terror famosa. que você tá fazendo. Que, Breno? Parecia que eu tava num filme de terror. Mas vamos lá. Na letra D, galera. Então, olha só. Paisagens, buscas de belezas naturais, a gente não encontra muito, infelizmente, né? Mas se vocês quiserem citar alguma beleza natural do município vizinho, sei lá, Itaboraí, Niterói tem mais algumas, tem belezas naturais. Praia de Piratini. Podem citar, tá bom? Cristian Bota no Redentor. município de Niterói, Praia de Piratini. Praia dos Anjos. Quem São Gonçalo não tem. Oi, Breno eu Lima, achei fala. um lugar Vai lindo esse dia. botar Cristo Redentor? Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro. Você vai ter que colocar. Tudo. Fala, Matheus. As montanhas que tem em São Gonçalo, professor. Pois é, olha aí, ele já encontrou o relevo do gonçalense. Ele achou que é bonito e você pode colocar, muito bem. Tá? Ó, Eu achei um lugar muito bonito esses dias. Uma praia lá, uma tal de Praia do Sossego. sim. Sossego, eu sei onde é, eu já fui. Muito lindo, pode, se você quiser. Foi segunda. Se você quiser, Paulo Vitor, pode colocar, mas aí você coloca no município de Niterói, não coloca que é daqui, tá bom? Você vai colocar que é o município de Niterói, tá? Quem dera fosse aqui, né? Pois é. Depende de cada um de nós. Para manter a natureza, ela devolve para a gente tudo aquilo que a gente faz com ela. Se ela está totalmente poluída aqui, sinal de que nós não estamos cuidando bem dessa natureza, né? Concordam? Então Sinal de que seria a nós mesma estamos coisa ela. tratando com respeito. E ela vai devolver aquilo que ela recebe. Fala, Breno. Se tivesse aqui, não dá nem uma semana. Tá cheio de lixo ela já. Pois é. Depende de nós a mudança. Agora, na letra D, galera. Cite um lugar do município onde você mora ou nos municípios vizinhos que as pessoas visitam em busca de construções ou monumentos ligados a aspectos históricos e culturais. Aí sim nós temos. A Fazenda Colombo, a Praça do Pampa. Fazenda Colombo,
ter. A Igreja Matriz de São Gonçalo também é. Ela apresenta parte da nossa história, da nossa Tem ali em cultura. cima de São Gonçalo. Foi essa Quê? que eu botei. Tem um sítio aqui em São Gonçalo, eu esqueci o nome. É a Fazenda Colubandê, que você deve estar pensando. Ah, Aí vocês podem citar, ok? Exercício. Não, esse vídeo tem piscina. Eu me lembro. Exercício. Quem me chamou? Alguém falou assim, professora, Eu. uma menina. Fala. Pode botar um MAC lá de Niterói? Aqui, nessa parte histórica, É. olha só. Bom, como é do nosso município e nós temos essa parte histórica, eu acho melhor não colocar, não. Na outra, a gente abriu um precedente, porque realmente fica mais difícil a gente encontrar essas belezas naturais aqui de São Gonçalo. É na mesma questão, né? E a gente É nessa precisa mesma questão que a prestigiar. gente estava fazendo, né? Oi? É nessa mesma. Eu não tô achando assim, não, porque o meu livro acabou. Livro. Tá? Aí vocês vão acabar colocando mesmo, Juliana, deixa essa mesmo que você colocou, porque pelo menos nossa cidade tem história, a gente precisa resgatar isso. Esse negócio de Aliás, história temos foi uma página. comemoração, acabou Ó, de aqui, novo, finalmente. 2 pessoas falando juntas, a tia não consegue ouvir ninguém. É um de cada vez. Quando um começa a falar, o outro vai Tirei esperar. minha dúvida. Quem vai falar agora? Paulo Vitor ou o Breno? Porque eles estavam falando juntos. Breno. Paulo Vitor. Breno, Paulo tia. Vitor. Não, olha só. Então vai logo, Breno. Fala. Ah, tá. Merecemos uma comemoração. Acabou finalmente o livro, o módulo 3 de geografia. Pois é, terminamos o nosso módulo 3. E aí, galera, na semana passada, eu acho que eu havia começado a ditar um textinho no caderno de vocês. Eu lembro que eu parei, fiz um parágrafo com vocês. Agora, vocês vão pegar o caderno para a gente continuar esse textinho, que é pequenininho. Só tem mais uma parte. A gente vai ter aquela brincadeira? Hoje, não, hoje eu primeiro vou explicar a matéria. Começar a explicar para vocês. Vamos pegando o nosso caderno de geografia. Oi, João Pedro. Qual é a D? É que me ligaram. Quê? Qual é a D que me ligaram? Aí. A letra D, você pode colocar a Fazenda Colubandê e a Igreja Matriz de São Gonçalo. Enquanto isso, vocês vão aí abrindo o caderno de vocês. Tia, o negócio lá do Colubandê é qual mesmo o nome? Quê? É um lugar cultural lá do Colubandê, que é... Fazenda mais ligado Colubandê. pra... Ah, tá. Todos já abriram o caderno? Olha só, eu comecei a ditar, foi um parágrafo só. Vocês colocaram o título, as atividades econômicas e os recursos naturais. E o primeiro parágrafo, esse vocês já... Que susto, gente, um gatinho entrou aqui. O ser humano transforma... Tá aqui dentro. Ih, a porta tá fechada, ela vai ficar presa. É a Mel. O ser humano transforma o espaço através do trabalho para atender às suas necessidades, construindo o espaço geográfico. Esse foi o primeiro parágrafo que vocês copiaram. Nós paramos por aqui porque a nossa aula tinha terminado. Agora nós vamos continuar esse texto, tá? Coloquem a data de hoje e coloquem assim, continuação. Professora, Oi. em qual data que foi, professora? Esse iniciozinho na aula passada, no dia 23. Foi no dia da nossa prova. Coloquem a data de hoje e continuação. Eu posso continuar o texto? Pode ir. Todos já colocaram a data de hoje? Então, continuando o texto, parágrafo, tá? Vocês coloquem assim, ó.
O ser humano Professora, isso já tem já. utiliza os recursos naturais? Não. Ah, não, isso não. Professora, Oi? na semana passada você usou quantas linhas para fazer o primeiro parágrafo? Então olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar para você esse primeiro parágrafo, tá? E aí depois você tira print e copia com calma, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Gente, eu tô colocando de novo aquele primeiro parágrafo para a Milena e para os outros que possam ter faltado a nossa aula. Rapidinho, tá? As suas necessidades. Não é para copiar de novo isso aqui, não. Pronto, estou aqui. A gente parou dos solos, na parte que estava escrito dois solos. Não, não é isso não. Ó, esse foi o primeiro parágrafo que a gente copiou na semana passada. Só que aí a aula acabou, então eu parei de digitar aí. Aí agora a galera que já copiou esse primeiro parágrafo que eu disponibilizei aqui, vai continuar escrevendo assim, ó, com a data de hoje. O ser humano utiliza os recursos olha aí, os recursos naturais, vírgula, elementos encontrados na natureza. Repetindo, o ser humano utiliza os recursos naturais, vírgula, elementos encontrados na natureza e que são utilizados em nosso dia a dia. É que são? Quê? Maria, já começamos esse texto do capítulo 7, tá? Esse primeiro parágrafo que eu coloquei foi o que a gente copiou na semana passada. Esse que eu disponibilizei agora, por último, já é o novo. Podemos continuar, 61? Sim. Então, agora, outro parágrafo, tá? Não precisa pular linha, não. Os recursos naturais podem ser, dois pontos, renováveis e não renováveis. Thalita, você que chegou agora na aula, nós estamos copiando um texto sobre o capítulo 7, tá? Então, vai ter que pegar aí com o pessoal os outros dois parágrafos que nós já copiamos, tá bom? Quer que eu cole no chat, professor? Oi, Breno. Quer que eu cole no chat? Pode colocar, pode. Boa ideia. Isso que eu estava fazendo. Ah, já tá fazendo, Paulo Vitor? Então tá bom, Breno, ele já tá fazendo. Alguém apareceu aqui um negócio. Tá. Ana Clara também. A Ana Clara que chegou agora, Paulo Vitor está disponibilizando novamente os parágrafos que nós já copiamos no caderno do resumo, tá bom? Tá bom, professora. Podemos continuar?
Podemos continuar, galera? Agora, depois dessa frase, os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis, vocês irão colocar assim no caderno. Renováveis, 2 pontos. Aqueles recursos que são repostos pela natureza. Aí, bem no chat para vocês. Tia, tipo assim, é o que eu penso. As pessoas podem, vão lá, tiram todos os recursos, tipo assim, de algum local, podendo replantar, vai demorar? Vai. Mas poderia, né? Depende do recurso que ela for extrair do lugar. Mas Né? tem pessoas, tipo assim, que vai extrair e vai lá e não repõe. Sim, mas tem recurso natural que ele não consegue ser reposto pela natureza, mesmo se ele for replantar. É o que eu estou te falando, a gente vai aprender. Quais são esses recursos? Quais podem ser repostos? Quais não podem? Eu tava falando, tipo, as árvores. Sim, mas as árvores, elas podem, elas são renováveis, a gente pode replantar. Mas há outros recursos que são extraídos de maneira assim, muito intensa e que eles não podem ser repostos pela natureza. E aí? Ó, depois de renováveis, nós vamos falar, então, sobre os recursos naturais não renováveis, tá? Então, os não renováveis, aqueles recursos que não podem... Professora? Oi? A gente vai ter aula da senhora algum sábado? Oi? A gente vai ter aula da senhora algum sábado? Eu acho que sim, Tia Beth ainda vai me informar, mas eu acho que nós vamos ter sim. Tá? Professor, a gente tem mais 2 sábados de aula. Quais são os dias? Pelo menos vai ter mais tempo que hoje, né? Um em outubro, outro em novembro. Ah, tá. Então eu acredito que eu tenha também. É melhor do que ficar fazendo aula em janeiro. Com certeza, né, gente? Tudo pra gente ficar em janeiro em casa, de férias, né? Repor a primeira semana que ficou sem aula. Então, olha lá. Em casa a gente já sabe, falta de férias. Sim, de férias, em casa de férias. Tia, a senhora que é professora de geografia do 7º? Esse ano sou. Será? Quê? E ano que vem, será? Não sei, a tia Deise que escolhe. Ela que determina as coisas que a gente vai pegar, eu não sei. Por que a gente não poderia escolher? Não sei, gente. Porque senão todo mundo ia escolher a mesma professora. Mas qualquer deveria poder. A gente já tem mais aprendizado com essa professora. Pois é, gente, eu não sei, a tia Deise que escolhe, que ela que determina as turmas que nós vamos pegar nos próximos anos. É sempre assim. Para nós, professores, é sempre surpresa. Eu acho isso justo. Também. A turma da minha irmã no passado fez um abaixo-assinado para Camila ser professora dele, só que não deu muito certo. Gente, olha só a Juliana inventando moda. O que ela falou? Ó, galera, 61, foca na professora e foca aqui, ó, nos recursos naturais não renováveis. Vamos lá, já copiaram? Vocês não posso falar muita coisa. Tia, mas eu também não posso nem falar muita coisa, que eu não sei se eu vou continuar. Eu queria. Se Deus quiser, vai. Eu também não. Eu creio. Vamos lá? Podemos continuar? Vocês já acabaram de copiar o que a tia colocou ali? Espera um pouquinho. Tá bom, João. Tá bom. Professora, Oi. você sabe me dizer se sábado vai ter aula? Sábado agora? Eu acho que não, gente. Eles acabaram de falar que um em outubro e outro em Um vai novembro. ser dia 24, outro vai ser dia 7. Ó, agora, Tia. galera, enquanto o João Pedro está terminando de copiar aqui, a tia vai compartilhar a tela.
Fiquem com o caderno aí, não fecha não, tá? Vou compartilhar a tela só para a gente começar aqui a falar sobre esses recursos naturais. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como as atividades econômicas, tudo aquilo que o ser humano ele faz, né, e que estabelece uma relação econômica, né, de trabalho, e o impacto que essas relações, que estas atividades, elas estabelecem nos recursos naturais. Nós já vimos que o ser humano ele altera o espaço para atender às suas necessidades, né, para melhorar a sua qualidade de vida, transformando esse espaço num espaço geográfico. E aí, ele vai se utilizar dos recursos naturais. O que são os recursos naturais? Bom, são aqueles elementos que são obtidos na natureza, né? E que são encontrados diretamente nela, que são para atender às necessidades dos seres humanos. Então, tudo que é encontrado na natureza é um recurso natural. Aí ali nós temos o exemplo, os minerais, as plantas, os animais, o solo, que é utilizado para a agricultura, a água, que é imprescindível para todos nós. Tudo isso são exemplos de elementos naturais e que o ser humano utiliza para atender às suas necessidades. Alguns em larga escala, outros menos, mas a gente acaba promovendo uma grande interferência nessa natureza. Fala. Eu já estava terminando o não renovável, mas aí eu caí aqui na chamada. Alguém pode colocar esses dois últimos que eu ditei aí no chat, por favor? Não, só o não renovável. O renovável eu já fiz. Ah, tá. Só o não renovável. Aham. Tá bom. Vamos colocar aí para você, tá bom? Uhum. Já botei. Então, olha só. Oi. Não botou, não? Ah, tá. Vai colocar. Tem que esperar um pouquinho. Vai colocar, calma aí. Olha só. Então, obrigado, ao longo... para todo mundo que colocou. Tá. Ao longo da nossa história, o ser humano ele veio promovendo essas intervenções cada vez mais severas nesse meio ambiente. E, principalmente, a gente começa a observar uma interferência maior, né, nos recursos, na exploração dos recursos humanos, a partir do desenvolvimento da indústria no mundo. A partir do momento em que a indústria surgiu. Lá no século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra. Começaram, então, a utilizar esses recursos naturais de maneira muito mais intensa. E a exploração desses recursos só veio aumentando com o passar dos anos. Em relação ao desenvolvimento das próprias atividades econômicas, óbvio, né? O ser humano estava explorando esses recursos naturais em prol desse desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, havia e acontecia um aumento no consumo desses recursos. Mas vai chegar uma hora que vai entrar em desequilíbrio, porque nós vamos ter recursos naturais que nem sempre estarão dispostos na natureza. Estes que estão sempre, que podem ser repostos, ok, beleza. E aqueles que não podem ser? Vai gerar um grande problema. É o que nós já estamos enfrentando na atualidade, né? Então, existem dois tipos de recursos naturais. Um, que é o recurso que nós chamamos de renováveis, e outros que são conhecidos como não renováveis. Esses recursos renováveis são aqueles que podem ser repostos pela natureza ou pelos próprios seres humanos, como o Paulo Vitor ele falou. Professora, se ele desmatar, é só ele plantar novamente. Sim, seria o correto, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Os seres humanos, eles desmatam as áreas de floresta e muitas vezes, em busca daquela madeira, ele não se preocupa em reflorestar aquela região. Ele deixa aquela área desmatada. Hoje, ele no Brasil... só pensa, tipo assim, na barganha, no dinheiro dele. Não pensa, tipo assim, no futuro das pessoas, no que vai ser. Muito bem, exatamente. Ele só está se preocupado com aquele momento, que ele vai lucrar com a venda daquela madeira. Também existem outras atividades que promovem esse desmatamento também. Por exemplo, as atividades agrícolas,
as atividades ligadas à pecuária, todas elas precisam de um grande espaço. E se você tiver uma floresta, eles vão desmatar aquela floresta para ter o espaço, né? Então, o ser humano, ele explora, ele retira esses recursos naturais, mas ele muitas vezes não repõe esses que podem ser repostos, na verdade, os renováveis, né? O solo, a água e a vegetação. O que nós vemos na atualidade? A gente sabe que a maior parte do nosso planeta é formado pela água. Nós já estudamos isso, não é, galera? A gente já viu isso. Que nós precisamos da água para sobreviver. Mas como essa água vem sendo tratada pelos seres humanos, pelo mundo todo, não só no Brasil? A nossa realidade aqui no nosso município, como que nós estamos cuidando dos nossos rios, das águas do mar ali da nossa praia? Muito mal. Muito mal, tá tudo poluído. Então, assim, imaginem, né, numa escala global, o mundo inteiro tratando a água desse jeito. Vai chegar num ponto que nós não vamos ter mais água potável. A água a gente vai ter, óbvio, né? 3/4 do planeta é formado por água, mas a água potável, ela pode acabar. Porque as pessoas a estão utilizando, estão poluindo e não estão tratando e cuidando dela como deveria. Então, nosso olhar precisa ser diferenciado. Agora, isso aí são exemplos dos recursos naturais renováveis, aqueles que podem ser repostos pela própria natureza. E os recursos naturais não renováveis, que são aqueles que não podem ser repostos pela natureza. Ou seja, uma vez esgotado, uma vez retirado da natureza, o ser humano ele não vai poder mais reutilizar. Bom, como exemplo principal desses recursos naturais não renováveis, nós temos o que nós chamamos de combustíveis fósseis. São os combustíveis fósseis que são intensamente utilizados nas atividades econômicas que nós temos no mundo todo, principalmente o carvão e o petróleo. Eles são conhecidos como recursos naturais não renováveis, porque uma vez que o ser humano retira todas as reservas de carvão mineral, todas as reservas de petróleo dos lugares, ele não vai conseguir repor. Por quê? Porque a sua formação demora milhares de anos. Então, o ser humano, por mais que ele viva um pouco mais, ele não vai conseguir, daqui a milhões de anos, continuar vivo para poder desfrutar desse recurso natural, entende? Eles demoram milhões de anos, então eles entram nessa categoria de que são recursos naturais não renováveis. E esses combustíveis fósseis, eles são, gente, altamente poluentes. Infelizmente, ainda são os mais utilizados. Na atualidade, o petróleo, então, ocupou o lugar do carvão mineral. Mas existem muitos lugares no planeta que ainda utilizam. Por exemplo, a China, que é a segunda maior economia do mundo na atualidade, ela é a maior produtora, lá existem as maiores reservas de carvão mineral do mundo. Então, automaticamente, já que eles têm uma grande reserva, eles utilizam bastante esse carvão mineral. Só que é altamente poluente. Hoje, eles estão entrando em outro problema, que é a relação com o meio ambiente. Existem dias na China, não sei se vocês já viram alguma reportagem falando sobre ela, em que as pessoas não podem nem sair de casa por conta da poeira, de tanta poluição no ar atmosférico deles. Mesmo com máscara, eles não podem sair de casa por conta da elevada taxa de poluição nesse ar. Esse ar fica muito mais pesado. Sem contar nos rios poluídos, né, pelas práticas industriais. Então, isso é muito ruim, é muito negativo para o meio ambiente. Uma hora a natureza ela vem cobrar, né? É o que eu falo. A natureza devolve tudo aquilo que ela recebe. Se ela estiver sendo bem tratada, se ela estiver sendo bem cuidada, ela vai nos devolver isso aí, né? É só a gente parar para analisar. No início da pandemia, né, o mundo todo reduziu, todo mundo... Lembra, no iniciozinho, que todo mundo ficou em casa direitinho, poucas pessoas saíam de casa. O que começou a acontecer? Redução do número de carros e ônibus nas ruas. A melhora já foi significativa no mundo todo, do ar, da poluição das águas, né, na redução
das pessoas nas ruas. Então, já foi logo uma melhora significativa. Então, é só a gente tratar com respeito, com cuidado, pensando, né, nessa questão aí do meio ambiente, que ele vai nos devolver de graça. Agora, se a gente só suja, se a gente só polui, se a gente não trata dele, o que ele vai devolver para a gente? Água limpa? Ar limpo? Não tem como. Ele está sofrendo um impacto muito grande, né? E aí nós precisamos repensar sobre isso, sobre o uso de novas fontes de energia. É bem verdade que os países agora, eles estão mais preocupados com o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É uma pegada que veio surgir a partir da década de 80, onde os países ficaram preocupados com os índices alarmantes de poluição no planeta. E aí eles começaram a planejar um desenvolvimento econômico que pudesse promover, vamos dizer assim, a proteção desse meio ambiente, promover um desenvolvimento sem provocar grandes danos na natureza. Infelizmente, toda atividade econômica vai produzir algum efeito no nosso meio ambiente, na nossa natureza. Vai promover uma interferência. Isso é fato, galera. Mas, a partir do momento em que você promove um desenvolvimento sustentável, pensando naquilo que o próprio Paulo Vitor falou, eu posso desmatar uma região, mas eu posso replantar aquela área depois, para que no futuro esteja uma outra floresta naquele lugar. Isso é uma prática de desenvolvimento sustentável. Se a gente começar a olhar e a pensar desse jeito, todos os países do mundo todo, o planeta ele não vai sofrer tanto assim. Mas, infelizmente, não é assim que ocorre, né, galera? Existem muitos países que, em nome do crescimento econômico, em nome do desenvolvimento econômico, promovem essas interferências. Há alguma dúvida sobre o que é o recurso natural renovável? O que é o recurso natural não renovável? Não. Olha, eu vou parar minha explicação por aqui. E eu vou deixar agora no caderno. Coloquem aí no caderno, por favor. Vocês, olha só, coloquem aí, é um exercício só que vocês vão fazer. Pesquise, já estou ditando o exercício, tá? Pesquise e cole no seu caderno. Pesquise e cole no seu caderno imagens de recursos naturais renováveis e não renováveis. Ponto final. Então, vocês vão pesquisar imagens, né? Livro, jornal, revista, de qualquer lugar, de recursos naturais renováveis e outros que são não renováveis. E vai colar no caderno. Para a semana que vem eu dar uma olhada aqui, tá bom? Tá. Então tá ótimo, galera. Deixa eu parar. Algum jogo? Quê? Algum jogo? Não vai dar tempo, meu amor.